Polícia Militar, emergência. Tem uma corrente aqui no Morrinho 4, que pegaram uma moça aqui, eu acho que estão confundindo e a minha já tá toda quebrada já. Mandaram um carro de polícia pra cá porque pegaram uma mulher aqui, ó, estão espancando a mulher. Foi um monte de molecada com pau, até desmaiaram ela. Gente, pelo amor de Deus, manda uma viatura aqui. O chamado que a polícia atende é de um linchamento. A população comemora ter capturado uma bruxa. Uma suposta sequestradora que ameaça as crianças do bairro. O que a multidão ainda não sabe é que tudo não passa de boato. Pessoal que jogou uma criança no barco! Uma sessão de tortura a céu aberto. Os agressores parecem disputar quem é o mais cruel. Nós sabíamos que existia um boato ali pela região do Morrinhos, mas não passava de um boato. Nós não tínhamos nenhuma ocorrência de desaparecimento de crianças ou de alguma mãe indo até a delegacia, a gente não tinha nada. Tinha que morrer! A barbárie do Guarujá. O chocante linchamento que inspirou Glória Pérez em novela Travessia será atualizado agora, no Resenheira Crime. É isso aí, meus amigos, começando o Resenheira Crime de hoje. Diferente, tô na sala da minha casa, né? Vocês estão sempre acostumados aí a gente no estúdio. Hoje o bate-papo vai ser por vídeo. Vocês viram, é um caso que repercutiu no mundo inteiro, virou caso de novela, mas aqui a gente conta histórias da vida real. E conta histórias ou com especialistas ou com pessoas que estiverem envolvidas no caso. Sempre vai ser assim. A gente nunca vai contar por nós o que achamos em cima de autos, né? A gente vai trazer sempre a informação correta para você, sem especular. E hoje eu tô com o advogado desse caso que recebeu a gente muito bem, o Dr. Ayrton Cinto. Dr. Ayrton, é um prazer falar com o senhor. Muito obrigado por receber o Resenheira. Tiago, eu que agradeço participar do Resenheira aí, mais um veículo importante para divulgar a verdade, né? Isso é muito legal porque o tema de hoje que nos traz aqui para bater um papo com vocês é justamente isso. A utilização da rede social com os fake news e as suas consequências. Então, para a gente, é uma satisfação, nós que agradecemos poder participar. E a fake news que nos últimos anos fez parte, né, das redes sociais, foi muito forte, trazendo o lado político, né? Mas esse lado da fake news, a importância de não acreditar em tudo que se vê na internet, é o caso da Fabiane, né, que virou uma vítima fatal de uma mentira postada na internet. A gente vai contar essa história. Doutor, quanto tempo o senhor tem de profissão? Quanto tempo o senhor é advogado? Eu já atuo nessa valorosa, difícil, espinhosa, mas nobre profissão já há 27 anos. 27 anos atuando como advogado. Fala pra mim, o que mais te chocou nesse caso? A condição que as pessoas, ao serem induzidas por uma fake news, se travestiram de bárbaros, deixaram qualquer tipo de possibilidade do exercício da razão, né, de lado, se comportaram como verdadeiros irracionais. E praticaram o que a gente sabe que veio à tona, que foi o arrebatamento, o julgamento, a humilhação, a tortura, a barbárie, até o golpe fatal que depois de algumas horas levou à morte de Fabiane. Então essa condição que o ser humano foi, vários, milhares, eu posso dizer, as imagens estão por aí, milhares de pessoas atuando, feito uma turba em face daquela pessoa que estava sendo julgada sem ter culpa, aquilo que foi mais chocante durante toda a questão.
Doutor, quais são os desdobramentos deste caso aí? Depois de tanto tempo, né? As ações na justiça, elas continuam? Como que está, depois de 9 anos, né? Como que está este caso na justiça hoje, em 2023? O fato teve 2 desdobramentos judiciais, né? Uhum. Ou seja, perante o Poder Judiciário. Um no âmbito criminal, obviamente, que com a identificação de 5 envolvidos que praticaram os atos, as lesões em face de Fabiane, foram levados à prisão imediatamente, foram julgados, condenados em primeira e em última instância. Então esses já estão cumprindo pena desde 2014, na média, cada um deles, esses 5 que foram identificados, tiveram a pena aí de reclusão pelo homicídio triplamente qualificado de 30 anos. Estão cumprindo desde 2014 já. Foram presos à época dos fatos, alguns dias após os fatos. O outro caminho, a outra vertente judicial foi o patrocínio da ação civil, na esfera civil, uma ação indenizatória por dano moral em face do Facebook. Essa ação não foi proposta imediatamente como foi o andamento da questão criminal, porque a família optou, à época, em aguardar todas as decisões criminais no âmbito criminal, para ter a certeza do que foi, das atribuições, das responsabilidades, né, na esfera criminal, para ter a certeza também que a plataforma teria, como tem, obviamente, sob nossa tese, responsabilidade absoluta sobre o fato. Então, em 2019, com a última decisão no processo criminal, com a condenação definitiva dos réus, nós patrocinamos uma ação de indenização por dano moral aí na capital, em São Paulo, em face do Facebook. E no caso, o Facebook, esse processo ainda está rolando contra o Facebook? Ainda não tem nenhuma decisão? Está na primeira, segunda instância? Como que está esse processo contra o Facebook? Há algumas decisões, Thiago. Em primeira instância, foi favorável ao Facebook, entendendo que o responsável por quem postou, o responsável por eventual dano material, moral, em face da Fabiane, é quem postou e quem replicou, quem compartilhou as fake news que levaram à morte dela. Me causou bastante estranheza, porque o processo, após a distribuição, ele correu de uma forma muito rápida, muito célere, muito mais do que a média, com uma decisão que afastou o meu pedido de audiência entre as partes, que afastou o meu pedido para chamar para que depusesse aqui no Brasil ou pudesse enviar alguém que o representasse, o próprio CEO do Facebook, que é o Mark Zuckerberg, porque eu juntei nos autos uma fala dele perante o Congresso americano, fazendo uma meia-culpa, admitindo que o Facebook já vinha há anos falhando na proteção quanto às fake news, e que ele se julgava responsável por isso e prometeu, perante os congressistas americanos, isso estava no YouTube, por isso que eu juntei aos autos esse vídeo, essa fala do Mark, ele ia envidar esforços para poder melhorar essa questão da proteção contra a fake news. E por conta disso, ele admitia pagar fazer um acordo extrajudicial, sob o ponto de vista financeiro, e ofertou para escapar, na verdade esse é o termo, de ações judiciais nos Estados Unidos, ele ofertou o pagamento de uma multa de 5 bilhões de dólares para poder se redimir, ainda que financeiramente, sobre alguns vazamentos, principalmente naquela época que houve aqueles milhares de vazamentos, Wikileaks, lembra? Então foi com base nisso, foi nessa fase que ele admitiu que havia falhas contra fake news da plataforma que ele dirige, que ele é o dono, que ele é o acionista principal. Essa ação foi julgada extraordinariamente, surpreendentemente rápida numa das varas cíveis centrais do Fórum João Mendes em São Paulo. Obviamente eu recorri, fomos ao tribunal, fizemos sustentação oral quanto aos nossos argumentos, que são bastante robustos e convincentes de que o Facebook sabia que aquilo, no mínimo, poderia ser uma fake news, aquelas imagens que eram falsas, não eram de Fabiane, aqueles dizeres
que faziam menção aos dizeres que havia uma bruxa sequestrando crianças no Guarujá para fazer rituais de magia negra. Olha o absurdo. Então ficou provado que isso não existia, não tinha nem indício sobre isso acontecendo. Só que nós provamos que o Facebook foi omisso, porque quando ele viu que aquilo estava dando o sharing, os compartilhamentos, e é disso que vive, né, o Facebook, de compartilhamento entre perfis, porque daí ele captura esses perfis e vende para as empresas com o perfil consumerista de cada um dos usuários, para as empresas começarem a bombardear esses usuários com aquilo que ele efetivamente tem interesse em comprar. De uma forma resumida, é mais ou menos assim que funciona. Como é que ganha dinheiro o Facebook? É assim que o Facebook ganha dinheiro. Nós provamos isso nos autos. E nós provamos, Thiago, que isso está nos autos, que o Facebook mantinha, à época, ferramentas para poder detectar, no mínimo, a dúvida e retirar do ar a postagem sem ofender qualquer direito do usuário que postou. Ele diz, na sua defesa, o Facebook, e sustenta até hoje, e esse processo hoje já está no STF, aguardando o julgamento do nosso recurso extraordinário, porque em segunda instância, no Tribunal de Justiça aqui em São Paulo, também foi dado ganho de causa para o Facebook, inexplicavelmente. Mas o Facebook alega que não tinha condições. E nós provamos nos autos, por exemplo, antes do fato, Thiago, que ocorreu com Fabiane, o início das postagens das fake news que levou à morte de Fabiane, morte trágica, brutal, violenta. A gente vivia na época, 2014, 2013, 2014, a época ainda da guerra na Síria. E houve uma intervenção no Facebook de um grupo que estava na guerrilha, que estava envolvido ali na guerra em si, que começou a postar algumas intenções, algumas incitações de genocídio. O Facebook imediatamente identificou isso, retirou do ar. Então lá ele não usou esse argumento de que se ele fizesse isso... Aqui na época, né, não tinha essa ferramenta que acusava fake news ou não. 2013, 2014, aqui no Brasil pelo menos, não tinha isso, né? Mas lá fora o senhor comprovou que já existia esse tipo de filtro. É o mesmo mecanismo que o Facebook detém para identificar. Por exemplo, hoje, vamos fazer um teste hoje. Eu estou ansioso a esperar o andamento. Eu espero que tenha andamento, né? Que não tenha nenhum manejo extraordinário nesse recurso extraordinário, que é o nome do recurso, que impeça de a gente fazer a sustentação oral, porque estou aguardando marcar o julgamento para eu fazer a sustentação oral no plenário lá do STF. Por quê? Eu faço não é um desafio, é um teste aqui em relação a você, a mim, aos seus milhares aí de telespectadores e espectadores digitais aí virtuais. Entra no seu perfil do Facebook e escreve lá: vamos matar o presidente tal, vamos pegar o ex-presidente tal, vamos colocar algum... Agora, o que envolve o momento, essa questão da guerra de Israel contra aí os terroristas, grupos terroristas aí no Oriente Médio. Se você postar alguma coisa incitando a violência, o Facebook vai imediatamente impedir que seja publicado. Ele vai te bloquear. E vai, talvez, bloquear a sua página. Não é isso que acontece? Conta, exatamente. Isso, ele já tinha essa ferramenta em 2014 para fazê-lo. Quando você vai abrir uma conta nova no Facebook, também uma sugestão que eu faço, tem um termo lá, você tem que assinar, é um contrato de adesão. O que é um contrato de adesão na esfera civil, na área de contratos? É aquele que você quer contratar com uma outra parte e você vai assinar o que ele determinou que está no contrato. O contrato não pode ser alterado, cláusula nenhuma. Você não consegue alterar uma cláusula que você vai assinar com o Facebook para abrir uma página, abrir um perfil. Então, nesse contrato de adesão, lá consta, como constava desde aquela época, uma pequena cláusula dizendo assim: o Facebook reserva-se no direito de retirar do ar imediatamente qualquer postagem que for contrária à sua política de política social humanitária. Mais ou menos isso. O Facebook poderia fazê-lo, como deveria, porque se houvesse feito, Thiago, Fabiane estaria viva hoje. Sem dúvida. Não. Ele viu que estava dando sharing, os compartilhamentos, e é disso que ele vive financeiramente. Ele começou a fazer o engajamento. E aí
aconteceu o que a gente sabe que aconteceu. Então eu estou levando essa tese, eu faço uma abordagem tecnológica da responsabilidade do Facebook. Eu não lanço assim no processo, na minha petição, na minha ação, simplesmente um pedido, olha, o Facebook publicou, então ele é o culpado. Não. O Facebook permitiu que fosse publicado e ainda incentivou os compartilhamentos, porque é disso que ele vive financeiramente. Portanto, ele é responsável sim pelo ato. Causou o dano, é responsável pelo dano. Qual é o dano? O dano moral. E aí eu faço os pedidos com base, obviamente, nas condições financeiras do Facebook, uma das maiores empresas high-techs do mundo, né? Não, sem dúvida. Com relação ao Facebook, a gente já conseguiu entender, né? Tá essa briga ainda na justiça. Eu espero que se resolva a favor da família da Fabiane, né? Que ficou sem a matriarca aí da família. Agora, com relação às pessoas que postaram isso na internet, teve alguma punição? Eles foram presos? Como que ficou o caso dos responsáveis por ter postado esta foto no Facebook? Como que ficou nesse sentido aí dos responsáveis da postagem? Essa pergunta, Thiago, é precisa, ela é muito pertinente a questão. Porque aí nós vamos entrar na macro questão, não só na gravidade de uma mãe, de uma esposa, de uma filha ter sido brutalmente assassinada. Ela passou por uma tortura terrível por horas. É um ponto muito grave, mas tem uma situação macro, que é a responsabilidade, que é a noção que o usuário da rede social precisa ter. Então a sua pergunta vem no sentido, e eu vou te responder assim com o coração apertado e muito decepcionado com tudo isso. Por quê? Todas as pessoas que compartilharam deveriam ter sido arroladas. Deveria ter sido um inquérito imenso, com desdobramentos, ido por exemplo, para uma delegacia especializada, para uma delegacia central, talvez até para o estado de São Paulo, para a capital, talvez para Santos. Quando 5 identificados visualmente que realmente impingiram a violência física e psicológica na Fabiane foram identificados, parece que deu uma arrefecida na investigação. Isso foi ótimo, conseguiram identificar, foi muito rápido, o trabalho da Polícia Civil aqui do Guarujá foi exemplar. Mas todos aqueles que compartilharam, pelo menos com discurso de ódio, não só compartilhar, olha, cuidado pessoal, tem uma bruxa ali, isso daí não, isso aí a pessoa também foi enganada, mas não incitou. Mas aqueles que foram milhares, que hoje se tornou uma coisa corriqueira e combatida, que é o discurso de ódio, seja lá qual for o viés ideológico, político, racial, o discurso de ódio tem que ser combatido como se fosse um câncer, e é um câncer na rede social brasileira. Eu acredito que não tem um país no mundo que seja tão beligerante, tão instável, com tanto ódio na rede social quanto o Brasil. E se é no Brasil é porque é feito por brasileiros e brasileiras. E aí eu te falo, Thiago, todas essas pessoas, como você bem perguntou, o que aconteceu com elas? E eu respondo para você, nada. Essas pessoas que compartilharam não foram sequer levadas, pelo menos, a prestar uma declaração ou indiciadas ou investigadas por um crime que já existia no Código Penal, que é a incitação ao crime. Existe um tipo penal específico. Você incitar alguém a praticar um delito é um crime. É um crime de menor potencial ofensivo, é um crime que por si só tem uma pena pequena, está lá no artigo do Código Penal. Justamente por essa resposta que eu te dei na sua importante e inteligente pergunta, é que eu fui procurado por um parlamentar à época, um deputado federal, que pediu para eu elaborar um projeto de lei para tentar conter essa situação. Esse projeto de lei foi elaborado aqui, no meu escritório, passado para a assessoria jurídica em Brasília desse deputado. Houve alguns acréscimos, algumas melhorias também sobre aquilo que eu escrevi, e se tornou um projeto de lei que foi apresentado, já passou pelas comissões lá na Câmara, está aguardando votação para ir ao Senado e depois, eventualmente, espero que sim, que passe nessas casas, depois para a promulgação pelo presidente da República, que é uma lei pequena, mas muito importante, que, aliás, eu sugeri que ela tivesse nome, Lei Fabiane Maria de Jesus, em homenagem, obviamente, à Fabiane.
Essa lei prevê, Tiago, a gente pensou aqui, a gente raciocinou, que era necessário aumentar a pena para quem incita o crime se utilizar a rede social. Para você ter uma ideia, o projeto de lei inicial da minha ideia, da minha lavra, eu fiz mencionar no projeto de lei, que ali assim foi apresentado, mas foi alterado depois no decorrer das comissões. Eu entendo que aquele que, sabendo que é uma fake news, ou se não sabe se é fake news, é muito aparente que seja, e ele, com base naquilo, ele replica e coloca um discurso de ódio como base, ele responde não pela incitação do crime que ele fez, ele responde pelo crime se o crime acontecer. Ou seja, exemplificando, se essa lei existisse da forma que eu queria, à época da Fabiane, o dono da página que fez aquilo e as pessoas que compartilharam com discurso de ódio, dizendo pega a Fabiane, pega a bruxa, pega, mata, como muitos fizeram, teriam que responder pelo homicídio. Isso foi afastado no projeto de lei. Viraria um coautor do crime? Viraria uma espécie de um coautor do crime? Perfeito, a sua colocação técnica ela é cabível. Seria um coautor. O que é um coautor? É aquele que não participou diretamente, mas a sua ação foi tão importante que se ele não tivesse participado não teria acontecido. Então responde pela mesma pena. Eu tentei levar para a esfera penal os responsáveis pelas páginas ou pela página principal, com base num artigo do Código Penal que diz o seguinte: aquele que de alguma forma contribuir para a ocorrência do delito, salvo engano, se eu não estiver enganado, o artigo 29, aí o pessoal vai dar uma conferida lá, se eu estiver errado me corrigem, talvez, se eu estiver certo é isso mesmo, 29 do penal, eu acho. Aquele que contribuir para a ocorrência de um delito responderá na medida da sua culpabilidade. Eu tentei trazer o dono da página sobre esse argumento para a esfera penal e foi rechaçada a minha tese. Foi daí que veio a ideia de produzir um projeto de lei, esse projeto de lei que acrescenta no Código Penal um artigo que cria a incitação virtual ao crime, que eleva um pouco a pena e deveria, como efeito didático, espero que isso se torne lei, e se assim após se tornar, para poder entrar um pouco na cabeça do usuário da internet, cara, da responsabilidade que tem que ter no uso desse quadradinho que está aqui na minha frente, ou do retangulinho que fica na sua mão, que é o seu smartphone quando está conectado na rede social. A rede social trouxe benefícios incalculáveis para a humanidade em todos os sentidos, mas se tornou também uma arma poderosa quando utilizada com irresponsabilidade. Então eu espero que essa lei, se ela passar, né, esse projeto de lei se tornar lei, a lei Fabiane de Jesus, ela possa também incutir esse temor um pouco no usuário. Porque a internet, cara, não é terra sem lei. Liberdade de expressão não é falar e expor o que você quiser. Você não pode bater no seu peito e falar, está lá um princípio na Constituição Federal da República, né, Federativa do Brasil, que a liberdade de expressão é um princípio que deve ser observado, princípio constitucional, blá, blá, blá. Enfim, não é assim que funciona. A liberdade de expressão ela só pode ser exercida até o limite que não vai ofender o direito à lei ou causar eventual possibilidade de prejuízo a um direito de terceiros. Então, eu costumo dizer, Tiago, que a internet é como se fosse um medicamento, um remédio, que usada na dose certa, ela só traz benefícios. Mas se ela for usada na dose errada, ela se torna veneno e mata, como matou Fabiane. E muita gente, né, doutor, se esconde em perfis falsos, né, para poder atacar. Hoje a pessoa consegue fazer um perfil falso e dentro desse perfil falso ela tanto ataca, incrimina, como toma dinheiro, como dá golpe. A sua colocação sobre a internet foi perfeita. Salvo engano, me corrija se eu estiver errado, a foto também da suposta, né, da suposta bruxa também era uma pessoa que não tinha nada a ver com o caso, né?
Essa pessoa, como que ficou o caso? Ela também procurou uma indenização? O senhor chegou a conhecê-la, teve contato, ou essa pessoa ficou de forma anônima e não se manifestou? O caso desta mulher, né, que a Fabiana foi confundida, que também era inocente, como que ficou o caso dela? Ela também merecia uma indenização? O senhor sabe dizer? Sei. Em um primeiro momento, o proprietário da página, o dono da página, colocou um retrato falado de realmente uma sequestradora de crianças lá do Rio de Janeiro de uns anos atrás de 2014, né? Uhum. E aí, esse retrato falado, que já era uma fake news, tinha, obviamente, algumas características, né? Um rosto feminino. E logo em seguida, ele postou um rosto feminino de uma pessoa que morou no Guarujá que parecia com um retrato falado, que nem era a Fabiane. Essa pessoa estava fora do estado de São Paulo. Ela começou a ser intimidada, a ser procurada por algumas pessoas onde ela morava, porque aquilo repercutiu. A repercussão do caso extrapolou até as fronteiras nacionais. Isso saiu do Brasil. Exato. Então, ela acabou me procurando, porque eu já estava à frente, defendendo a família da Fabiane, representando a família da Fabiane na questão criminal ainda à época. E ela veio escondida aqui para o Guarujá, nós levamos ela até a delegacia, ela deu o depoimento dela, depois ela foi embora. Ela estava absolutamente aterrorizada, porque ela se viu na pele da Fabiane. Ela está andando na rua, olha aqui, a sequestradora do Morrinhos. Ah, não era a Fabiane, é essa aqui. Ela veio para o Guarujá correndo e voltou correndo para a cidade dela. Depois eu não tive nem contato mais. E ela foi até reticente na época de querer vir para o Guarujá para dar o depoimento dela, que foi fundamental também, né, para corroborar a tese da fake news. Até isso tem no processo criminal. E todos os elementos do processo criminal, da ação criminal, foram levados para o processo na área civil, e mesmo assim, de uma forma surpreendente, vamos dizer, o Poder Judiciário, por enquanto, tem dado as costas, nem sequer debate a tese, nem sequer quis abrir o contraditório, fazer uma audiência, e foi assim, de uma rapidez os julgamentos, que eu gostaria que todos os meus processos, aliás, de todos os cidadãos e todos os advogados tivessem essa celeridade, cara. Foi assim, a toque de caixa, como a gente costuma dizer, né? Então, tudo isso foi levado para o processo civil, inclusive essa questão que você mencionou aí, dessa terceira envolvida, que é realmente uma pessoa que existe, que correu um risco seríssimo, um risco robusto, de ter o mesmo destino trágico de Fabiane. Doutor, a família da Fabiane hoje, ela tá como? O senhor tem contato com a família? Parece que a filha dela, né, a adolescente na época, já é mãe, hoje a Fabiane seria avó, né? Como que tá a família da Fabiane hoje? Perdão, eu tenho contato sim, eu me tornei amigos deles, não poderia ser diferente. Essa causa, eu falo para você sem medo de errar, é a causa mais importante da minha vida como advogado. E olha que eu tenho causas bastante complexas sob os nossos cuidados, já tivemos e temos ainda causas complexas. Eu acho praticamente impossível ter com tanta repercussão, inclusive pessoal, em relação a mim, essa causa. Então me tornei amigo da família, tenho contato com eles. A filha mais velha de Fabiane, hoje já tem 18 ou 19 anos, salvo engano, por aí, uns 20 anos, já é mãe. A gente tem contato sim. Ela é constantemente procurada pela mídia, pela grande mídia. Ela participou recentemente aí de um programa do programa do Pedro Bial, o Linha Direta, que teve uma repercussão fenomenal. A gente também expôs bastante a nossa tese jurídica nesse programa junto ao Bial. A família tá assim, cara. Não tem conserto o que aconteceu. É uma lembrança para sempre. E a menina, a Esther, que tinha 1 aninho, hoje tem 9 ou 10 anos, eu a pegava no colo quando aconteceu, né? Eu tenho foto dela de 1 aninho, assim, no meu colo. A Fabiane era mãe recente, né? Tinha 1 ano, a menina, a Esther. Eles estão tentando se reconstruir. O Jailson, o viúvo, tentando reconstruir a sua vida.
E vida que segue, né, cara? Mas com essa mancha... Eles conseguiram se reerguer, doutor? Como que vive hoje a família da Fabiane? Se o senhor puder falar. Olha, eu posso, assim, reerguer moralmente, não teve alteração, porque são pessoas muito decentes, pessoas pobres, sim, muito humildes, eu posso falar, sem preconceito nenhum, batalhadores, batalhadoras, continuam morando no mesmo lugar, com a mesma luta, né, aquela luta diária do brasileiro padrão, mas a Yasmin, que é a filha, que hoje é mãe, tentando seus caminhos, querendo estudar, ela querendo enveredar por alguns estudos, criar uma instituição envolvendo essa questão aí, vítimas de fake news. Eu até estou ajudando ela nessas ideias. E vida que segue, né, cara? Do ponto de vista financeiro, obviamente, o ressarcimento, se houver, eu espero que sim, que é muito justo que seja dessa forma. Eu faço uma comparação. O Mark Zuckerberg, para escapar de processos de vazamento da Wikileaks naquela época, que, apesar do vazamento de 400 mil perfis no mundo, uma coisa mais ou menos assim, sim, à época, não se tem notícia que esses vazamentos foram responsáveis por sequer uma morte. Ele voluntariamente colocou à disposição para o governo americano uma multa de 5 bilhões de dólares. 5 bilhões de dólares significam 25 bilhões de reais. A época era mais ou menos isso também, a cotação, estava mais ou menos 5. Isso, que não houve nenhuma morte, e ainda extrajudicial. Uma questão também que magoou bastante a família, antes de eu patrocinar a ação, eu mandei um e-mail para os Estados Unidos, para a sede do Facebook, justamente colocando à disposição para não discutir isso judicialmente. Justamente para poder evitar discussão judicial e exposição de ambas as partes e resolver isso de forma, aspas, amigável. Sequer tive resposta. Foi a partir daí que a gente patrocinou a ação. Então, voltando à questão do cálculo, a questão numérica, a ação, o valor que a gente pede na ação, daria mais ou menos 555 vezes o valor que ele, melhor formulando, o que ele ofertou de multa pelos vazamentos na época, porque ele não conseguiu evitar a falha na sua segurança quanto aos usuários, o que ele ofertou para o governo americano daria, em valores, 555 ações iguais à nossa, que nós patrocinamos aqui no Brasil. Ou seja, o valor que a gente pede aqui é ínfimo perto daquilo que ele ofertou voluntariamente. Então a gente percebe que o Facebook não tem nenhum apreço, não nutre nenhum respeito pelo que aconteceu com a família da Fabiane e especificamente com a Fabiane, né? Doutor, uma pergunta de curioso agora, de ignorante no direito, porque eu não estudo, né? No caso, o direito, a advocacia, então uma pergunta de leigo, né? Que talvez quem está assistindo vai fazer também. Essa ação que o senhor entrou foi no Brasil, certo? Ela não andaria de uma forma mais correta, justa e rápida se ela fosse lá fora, nos Estados Unidos? Era possível colocar essa ação nos tribunais contra o Facebook nos Estados Unidos? Era possível patrocinar essa ação lá. Eu fiz essas consultas, inclusive eu tenho um parceiro, um advogado especializado nessa área. Ele é PhD nessa área envolvendo direito digital e responsabilização. Ele é pós-graduado, professor de mestrado aqui em Santos, para você ter uma ideia. Eu tive que lançar a mão dos conhecimentos dele porque o meu conhecimento nessa parte não alcançava, nem sequer chegava perto dos dele. Por isso, na segunda fase do processo, quando patrocinamos a apelação perante o Tribunal de Justiça, eu chamei esse parceiro, que é meu amigo, um professor querido aqui da Baixada, Dr. Daniel Freire, de um conhecimento fora do comum em relação a isso. Linha de frente nessa matéria. Ele
me orientou, tomou orientação junto, né, conosco, nós decidimos em conjunto, de que, primeiro, que a ação seria caríssima, do ponto de vista financeiro. Patrocinar qualquer tipo de ação nos Estados Unidos é muito caro. Tá. E, segundo, como foi praticado o fato que a gente alega a omissão no Facebook, foi praticado pelo Facebook que tem CNPJ, que aqui é instituído, que aqui está localizado, e o nosso objetivo não é só o ressarcimento financeiro. Não tem hipocrisia, claro que é. O nosso objetivo é ganhar ação, do ponto de vista financeiro, para a família ser ressarcida, e o nosso escritório também, conforme o contrato, ter a parte dele dessa questão. Não tem hipocrisia. A parte financeira é importante, mas a gente tem uma parte que a gente busca também o reflexo didático disso. É importante que a justiça brasileira, espero que seja, importante uma decisão nesse sentido, porque uma decisão da própria justiça brasileira, ainda e principalmente vinda do STF, agora que o processo está lá, ela cai como um guarda-chuva, que a gente fala. Ela abre uma forma de poder alcançar todo o ordenamento jurídico brasileiro, todas as decisões brasileiras nesse sentido, e influenciar o usuário da rede social, bem como o próprio Facebook, a ter mais cautelas. Então, esses dois elementos nos levaram a patrocinar essa ação aqui no Brasil. E a gente teve até que concordar recentemente em conversa com o Dr. Daniel, você mencionou no início do nosso bate-papo, a eleição que houve, as eleições que houve há 2 anos, o último ano, né, as eleições principais aqui no Brasil para presidente, criou um mundo, criou um debate, uma dicotomia em relação a essa questão de fake news de um lado e de outro, que jogou o tema de novo na fonte do debate jurídico brasileiro. Então eu espero que esse momento que o Poder Judiciário brasileiro, no seu mais alto grau, o STF, esteja combatendo não só as fake news envolvendo política, mas também as fake news que podem envolver a perda da vida de uma mãe, de uma filha, de uma esposa, como foi o caso da Fabiane. Uma coisa que eu acho engraçada é tanto tempo, né, para se julgar um caso que é de extrema importância, que virou caso de novela da Rede Globo, né, a grande emissora atual do nosso país, e o que se ouve falar muito, né, que decisões de processos que ocorreram se torna base para outros, né? E talvez uma decisão rápida de um caso desse, que já se arrastou demais, né, seria a base para que não aconteça ou para que defenda outros casos que, infelizmente, a gente está no Brasil, a gente sabe as coisas como funcionam aqui, possam acontecer, né? Então, doutor, para a gente finalizar, sinta-se à vontade para um apelo, uma mensagem, a sua palavra final. Vou deixar para o senhor falar aí, está aberto para o senhor se expressar da forma que quiser. Eu vou iniciar a minha despedida, primeiro agradecendo a você, Thiago, participar da sua resenheira aí, da sua importante iniciativa de poder, justamente utilizando as redes sociais e os veículos, né, eletrônicos, os veículos digitais, para poder divulgar conhecimento, divulgar ideias, divulgar debates e combater, nesse caso, que é do nosso programa especificamente, aí, a questão da fake news. E saindo do agradecimento a você, é um apelo, cara. Um apelo à galera aí que está nos assistindo. Um apelo às pessoas que utilizam a rede social. Gente, a rede social não é terra de ninguém. Isso aqui é um mundo que nos foi proporcionado para a gente poder se divertir, entretenimento, prosperar financeiramente e também divulgar conhecimento. Divulgou conhecimento, você produz progresso para toda a sociedade, do seu ponto de vista mundial, global. Então é isso, usar a rede social com responsabilidade. Pense 10 vezes em compartilhar alguma coisa que você ouviu que te tocou emocionalmente. A emoção é a mãe dos nossos erros. Tudo que você faz de forma emocionada vai dar errado lá na frente. Na internet, nos compartilhamentos, na sua postagem, não é diferente.
Então, aproveitando seu imenso espaço aí, sua imensa audiência, galera, rede social não é terra de ninguém. Tem que usar com responsabilidade. Doutor, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado mesmo pelo respeito, pela sua simplicidade em nos receber, em falar com a gente, dedicar seu tempo. Foi muito legal, foi muito proveitoso. Trouxemos o caso atualizado em 2023, sem especulações, sem achismos, né? Eu espero de verdade que isso se resolva contra o Facebook e que a lei Fabiani seja o quanto antes aprovada para que isso no Brasil seja de fato válido, levado a sério, né? Porque vidas não podem ser... vidas ceifadas já é algo assim, né? O que a gente está vendo na guerra, né? Já é uma coisa muito triste. E ainda por cima, em cima de uma fake news, em cima de mentira, uma matriarca, né, religiosa que estava com uma Bíblia na mão e foi confundida como algo de bruxismo. Olha onde chega a loucura do ser humano. Para mim, loucura e crueldade. Né? Para mim, é um dos crimes mais cruéis que a gente já teve no Brasil em cima de uma fake news. Reforço o que o senhor falou, muito cuidado com o que é postado na internet, com o que é falado, com pessoas que, olha, tem aí agora um cidadão dizendo que é integrante de facção, pedindo pix, enfim, tomem cuidado com todas as informações, cheque em outros meios de comunicação sérios, né? Muito cuidado com o que vocês compartilham, comentam e com o que vocês lê na internet, levam aquilo como verdade absoluta, né? Procure outras informações. Eu acho que isso é muito importante para todos e talvez, se isso tivesse feito, a gente não estaria contando essa história da Fabiani hoje aqui no Resenheira. Doutor, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, forte abraço. Forte abraço. Pessoal, o Resenheira vai ficando por aqui, vai curtindo, vai se inscrevendo, comente aí, a gente vai trazer outros casos, outros crimes, né, que chocaram o Brasil e o mundo, como eu disse, sem especulação, sem achismo, trazendo pessoas envolvidas, especialistas no caso. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Não deixe de compartilhar os nossos programas. Tem o nosso canal aqui, né, onde você está assistindo esse programa, que é o Resenheira Cast, e também tem o Resenheira Cortes. Vai lá, se inscreve em nosso canal. Muito obrigado por todas as mensagens, pelo carinho que a gente vem recebendo. A gente volta em breve com mais uma notícia, com mais um caso, né, que virou notícia aqui no Resenheira Crime. Muito obrigado, até mais.